Olá, irmãs, bom dia. Mais um domingo que nós estamos aqui. Vocês estão me vendo, eu infelizmente não estou podendo ver vocês, né? Mas tenho ficado feliz com as irmãs que têm falado comigo do quanto têm sido abençoadas neste período, com os estudos, com os livros que nós temos lido juntas e com todas as coisas através das quais Deus tem nos falado. É um tempo difícil, de isolamento, mas como é bom nós podemos confiar na soberania de Deus e saber que em tudo realmente Ele tem um propósito. Vamos orar antes da gente começar a estudar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor, com cada um de nós, Senhor, a forma como nós vemos o Senhor agir, Pai. Nós hoje, em especial, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja com os nossos irmãos que têm perdido familiares, Senhor, com Dona Maria Pedroso, suas filhas, Senhor, a Verônica e as outras. Abençoa, Senhor, para que o teu poder consolador venha realmente no coração delas, Pai Santo. Assim como todas as outras pessoas, Senhor, que têm perdido seus entes queridos, Senhor, muitas vezes por conta dessa pandemia e que nem mesmo tem a esperança, Senhor, que nós temos em Ti. Que o Senhor esteja agindo no coração dessas pessoas, que o nosso povo possa se humilhar, Senhor, diante de Ti, Pai. Abençoa agora a nossa aula, abençoa para que a gente possa aprender, Senhor, na Sua palavra, a como viver de uma maneira plena e que Te agrade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós terminamos a semana passada uma série de lições sobre a conquista da Terra Prometida, né? E foi abençoador para mim e sei que para vocês também. E agora nós vamos começar com um novo tema. Para isso, nós vamos ter um autor que vai estar nos ajudando, né? Que é a Nancy Leigh Demons. É esse livro aqui, ó, Mentiras, né? Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Nós vamos estar estudando sobre a questão das mentiras que nós temos sido vítimas, né? E como que nós podemos realmente ter a verdade nas nossas vidas, permeando as nossas vidas, né? Porque nós sabemos que Satanás é um enganador e nós não podemos permitir que ele nos engane e assim nos afaste de Deus. Para isso, nós vamos voltar um pouquinho e vamos lembrar um pouco de Eva, né? Vamos imaginar Eva lá, logo depois que tudo aconteceu, né? Que ela acabou comendo da árvore proibida, o fruto da árvore proibida, e enfim foi banida do Éden junto com o seu marido, né? Nós podemos imaginar eles dois saindo daquele jardim maravilhoso, daquele paraíso, vestidos de peles de animais, né? Com certeza eles não estavam muito bem um com o outro, com certeza haviam acusações, né? Tá vendo? Você não devia ter me dado, você comeu porque você quis, enfim. O clima não devia ser um dos melhores, né? Ela tendo pela frente situações terríveis para viver, um filho que seria assassinado, um filho assassino, né? E enfim, sozinha, derrotada, fracassada, né? Com todas essas questões aí tristes, a partir de uma decisão que ela tomou, de um ato que ela fez, né? Eles saíram do Éden para o desconhecido. O que a Eva deve ter desejado naquele momento no seu coração, né? Ela deve talvez ter pensado, puxa, por que eu, naquele momento em que eu estendi a mão para aquele fruto, eu não peguei, né? Talvez ela tenha desejado realmente poder refazer tudo aquilo que ela já tinha feito. E assim somos nós também, nós somos como Eva. Nós muitas vezes demonstramos
ter o nosso coração aí egoísta, né? Nós temos um espírito rabugento, a gente tem raiva, a gente tem tantas situações em que a gente acaba deixando levar mesmo por coisas que nós sabemos que não agradam a Deus, mas acabamos fazendo essas coisas. E passamos por fracassos, por derrotas e problemas grandes que talvez não sejam comparados com as consequências do que ocorreram com Eva, mas que revelam o quanto que o nosso coração está longe de onde ele realmente deveria estar, que era ao lado de Deus, né? E nós desejamos muitas vezes voltar atrás e refazer tudo. Então nós não somos muito diferentes de Eva, né? E neste mundo, gente, atual, nós estamos cercadas, né, de mulheres que se sentem assim, se sentem fracassadas, se sentem derrotadas, se sentem culpadas, né? Mulheres que têm os seus casamentos por um fio, né? Mulheres que têm o seu coração doído pelos seus filhos, que têm problemas, mulheres que estão sobrecarregadas, mulheres que estão, enfim, passando por lutas pessoais, por dúvidas pessoais, que estão confusas nas questões espirituais. E essas mulheres reais, né, elas não estão só lá no mundo, não são mulheres perdidas, elas estão também dentro das nossas igrejas, né? Elas sentam do nosso lado na igreja e elas estão lá deprimidas, envergonhadas, temerosas e até mesmo com pensamentos suicidas. Essas pessoas nos cercam, né? E muitas dessas pessoas, além de todas essas situações, também temos as pessoas, as mulheres, os homens. Aqui nós estamos falando especificamente para uma classe de mulheres, por isso que eu estou citando as mulheres, né? Mas nós temos mulheres escravas, né? Que vivem a escravidão da culpa, a escravidão do medo, a escravidão da condenação, que não conseguem desfrutar da graça e do amor de Deus, né? Mulheres que são escravas do seu passado, que são escravas de rejeição, vivem com o medo, né, da rejeição ou com a busca da aprovação. Mulheres escravas de preocupações, de medos, de depressão, de autopiedade. Ou seja, em geral, as mulheres cristãs também estão com problemas. Problemas que requerem mais do que remédios ou soluções superficiais. Problemas reais, né? Hoje nós ouvimos muito as doenças da alma, né? Pessoas que realmente estão vivendo todas essas situações. Então, se você, por exemplo, está vivendo tudo isso, você tem que ter consciência de que você não é única ou sozinha, né? Muita gente realmente está vivendo de todos esses problemas e essas questões. E esse, com certeza, não foi o plano de Deus para nós, né? Uma das coisas mais interessantes e preciosas que eu já estudei, principalmente com alguns livros do John Piper, é o João capítulo 10, versículo 10, que diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pensar nessa vida em abundância como sendo aquilo que realmente Deus tinha para nós, né? Uma vida plena, uma vida boa, e não uma vida sobrecarregada com todas essas doenças, com todos esses problemas, com todas essas coisas que nós carregamos. Então, será que essa vida abundante que Deus tinha como propósito para nós, você tem experimentado dela, né? Você está experimentando essa vida plena ou você está simplesmente existindo? Mais um dia, vamos lá para mais um dia, né? Não quer dizer que quem esteja vivendo essa vida abundante em Cristo não tenha problemas. Claro que temos problemas, né? Mas os problemas, as doenças, as adversidades, como elas são vividas, é que faz a diferença. A dor, né? Ela vem, mas será que nós conseguimos atravessá-la
com paz, com confiança e integridade? Será que a gente consegue passar pela dificuldade, passar pelo problema financeiro, passar pela doença, realmente de uma maneira em paz, né? Tristes, mas em paz. Parece uma coisa incompreensível, mas todos os que já viveram sabem o que é isso, né? Ao invés de ser infeliz, frustrada e em cativeiro, o que Deus tem para nós é sermos livres, confiantes, satisfeitas, estáveis, serenas e radiantes, né? Olha quanta coisa bonita que Deus tem para nós, e não a escravidão. Estamos falando de passar pelas realidades da vida em liberdade e alegria. A realidade da vida terrena, ela está aí, né? Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo essa realidade difícil, mas como é que a gente passa por ela em liberdade e alegria? A verdade, gente, é que a raiz da maior parte das nossas lutas é uma só. Mentiram para nós, mentiram para mim, mentiram para você. Nós fomos enganadas, né? E nesse estudo, nós vamos voltar lá ao Jardim do Éden e ver que o que aconteceu nesse cenário tem hoje um inevitável resultado na vida de cada um de nós como mulheres, né? Então, aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden não ficou lá, mas realmente ele tem tido consequências na minha vida e na sua vida também. Uma mentira foi o ponto de partida para todos os problemas do universo. Eva ouviu, acreditou e agiu de acordo com uma mentira. E tudo que nós vivemos hoje é resultado desta mentira. Eva ouviu, Eva acreditou e Eva então agiu a partir dessa mentira. Como acontece com todas as mentiras, né? Essa mentira também cresceu e gerou mais mentiras. Nós estamos ainda hoje escutando, acreditando e agindo de acordo com mentiras após mentiras. Parecem com a verdadeira, parece com verdade, né? As melhores mentiras são aquelas que parecem verdade. Então, no nosso dia a dia, em todos esses momentos, nós temos uma série de mentiras que nos cercam, que parecem verdade e que, através do que nós vamos estar estudando ao longo de algumas semanas, nós vamos ver que fica até muitas vezes difícil a gente identificar aquilo como mentira, de tão verdade que já ficou estabelecido, né? Então, vai ser difícil para a gente muitas vezes reconhecer aquilo como uma mentira, mas nós devemos saber que essas mentiras é que produzem uma vida infeliz, uma vida que nos destrói, né? Que nos deixa realmente doentes da alma. Então, além da gente olhar para essas mentiras, nós também vamos tirar a máscara daquele que nos diz essas mentiras, né? Que é Satanás e que se apresenta como um anjo de luz, como diz lá em 2 Coríntios 11:14. Parece que ele vem para iluminar a verdade, né? Mas que na verdade ele é um enganador e é ele quem vem nos contar essa mentira. Ele promete felicidade, ele finge querer o melhor para nós, mas na verdade ele é o enganador, o destruidor, e ele está determinado a destronar a Deus. Nós vamos ver como Satanás usa mentiras para enganar e destruir a nós e aqueles a quem amamos, né? Satanás, com suas mentiras, destrói famílias, destrói casamentos, destrói relacionamento entre pais e filhos, e nós vamos poder estar olhando para essas coisas. Mas além de identificar o enganador, nós vamos ver o poder da verdade e mostrar-lhe como acreditar e agir de acordo com a verdade, porque ela é o caminho para a liberdade, né? Então nós vamos
poder olhar também para a verdade de Deus, né? Não só olhar a mentira. Vamos abrir em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Então, na verdade, cada vez que nós estamos olhando para a verdade, estamos mostrando a verdade da palavra de Deus, nós estamos resgatando, né, uma vida ali da morte. Então, nós vamos aqui tratar, né, da verdade e da mentira. Esse percurso que faremos não será fácil. Será difícil e doloroso identificar e erradicar as áreas de engano que nos escravizaram. Mas, olha que maravilhosa promessa, né? Nós temos um bom pastor que nos ama, que deu a vida por nós e que levará pela mão a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele nos levará até esses pastos verdejantes e até essas águas tranquilas. Então, é um caminho doloroso do crescimento, o de tomar consciência do que realmente, de que áreas que nós temos sido enganados. É dolorido ser transformado, mas nós não estamos sozinhos nessa transformação. Essa transformação, ela ocorre com o nosso pastor, né, que é Cristo Senhor, nos carregando realmente pela mão para esses pastos verdejantes. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para que a gente tivesse posteriormente uma vida escrava. O sacrifício todo dele foi para nos libertar, né, dessas correntes malignas, desses enganos, de todas essas coisas. Então, nós fomos chamados por Cristo para a liberdade. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, né, que é uma passagem clássica, diz o que lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo é suave, o jugo é leve, porque o Senhor está conosco, né? Então, nós temos essa bênção de estarmos com essa possibilidade de viver a liberdade em Cristo. Bom, mas vamos falar sobre a questão do engano, né? O que a publicidade hoje afirma? A gente passar aí alguns minutos na internet, tá lá girando lá o seu Facebook, e você vai vendo um monte de propagandas enganosas, né? Você vai estar lá, toque piano imediatamente, né? Uma pessoa, um pianista, para se formar aí leva 10, 15 anos, mas lá na propaganda você tem um método que vai fazer isso rapidinho. Você vê um monte de coisa com saúde instantânea, né? Vamos lá, perca 4 quilos em 10 minutos, né? Com essa super ultra básica esteira, ou enfim, ou com esse produto, ou com essa pílula. A nossa cultura, em geral, ela é repleta de enganos. Infelizmente, a publicidade, ela vem muito nessa linha de enganar as pessoas, né? E, na verdade, a gente, no fundo, sabe que aquilo é mentira, né? E por que então que a gente compra? Por que então a gente acaba se envolvendo com aquilo que a gente tem a consciência de que é mentira? Porque na publicidade, a publicidade em geral, ela usa a mentira, mas ela apela para as nossas
aspirações humanas naturais. Nós queremos sim emagrecer, sem deixar de comer coisa gostosa, sem fazer exercício, né? E emagrecer e ficar com um corpo lindo. É isso que as aspirações humanas querem, né? A gente quer conseguir as coisas sem esforço. A gente quer sentar. Quem gosta de música, por exemplo, adoraria sentar num piano e nossa, que lindo que é isso, né? Eu lembro muito da minha cunhada dizendo que agora a gente vê a minha sobrinha tocando piano e a gente fala, ai, Sara, que delícia, né? Ela fala, mas quem ficava no fundo do templo que ela tinha aula ouvindo té, era eu, né? E é verdade, você passa por muitos anos de té para poder tocar uma sinfonia, né? Então, nós não queremos isso. As aspirações humanas são de conseguir as coisas de maneira fácil. Então, é muito fácil a gente ser enganada, porque a gente quer acreditar e por isso a gente compra as coisas, né? No Éden, não foi diferente. Chegou um vendedor astuto que queria mudar o pensamento de Adão e de Eva sobre Deus. E seus caminhos foram corrompidos ali porque esse vendedor astuto criou a primeira campanha publicitária infalível, né? Ele ardilosamente não veio com qualquer coisa que parecesse anti-Deus. Ele não chegou lá e falou, Adão, Eva, vem aqui, come aqui, ó, vamos lá, tal, né? Não, isso iria assustá-los, né? Eu sempre falo que quando é para vir alguma pessoa que não vai ser muito boa na nossa vida, que Satanás está ardilosamente colocando, ele não coloca ali uma pessoa que você vai olhar e falar assim, eu jamais vou me envolver com essa pessoa. Não, a pessoa é perfeita, né? É bacana, é legal, mas, né, tem o mais. Então, ele é ardiloso, então ele veio iludindo Adão e Eva sutilmente, enganando-os por meio de uma oferta que parecesse razoável, né, desejável e não totalmente ante Deus. Satanás usou meias verdades, ele usou mentiras, ele usou falsos raciocínios disfarçados de verdade. Então nós vamos ver que Satanás ele foi ardiloso, ele foi fazendo com que Eva, né, pensasse coisas por si mesmo, achando que estava pensando por si mesmo, mas que ele estava ali semeando, né? E a primeira coisa que ele fez, nós vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Então aqui nós vamos ver várias coisas que Satanás fez. Primeiro ele plantou a semente da dúvida na mente sobre o que Deus teria dito. Ô Eva, Deus falou para vocês não comerem de nada aqui do jardim, né? Quantas vezes, gente, nós somos colocado dúvidas na nossa mente sobre o que Deus deixou tão claro na sua palavra, né? Alguém vem e te faz uma pergunta assim, mas diz uma coisa, crente não sei o que lá, né? E aí você opa, peraí, será que é isso, né? E aí foi a primeira coisa, ele plantou uma dúvida nela, será que foi isso que Deus disse? E aí ele fez a Eva ser descuidada com a palavra de Deus. Essa foi a segunda coisa. Deus tinha dito, não coma. E ela falou o quê? Que ele tinha dito para ela nem sequer tocar, né? Ela foi além, né? Não, a gente não pode comer nem tocar, né? Não pode nem tocar nisso. Não, a gente não pode fazer isso, não pode nem chegar perto, né? Quantas vezes eu
eu quando era adolescente ou jovem, as pessoas chegavam para mim e diziam: nossa, Laís, eu não imaginava que você era crente. E aquilo me assustava um pouco, né? Peraí, por quê, né? O que eu tenho feito, né? Ah, mas é porque você dá risada. Porque alguém disse para eles que crente que era crente não ria. Onde está escrito, né? Em que lugar da Bíblia está escrito que um crente não deve sorrir, não deve rir? Muito pelo contrário, né? O bom seria que a gente ficasse rindo o tempo todo, porque nós temos motivo para rir, sim, para ser muito felizes, né? Então, ela foi descuidada com a palavra de Deus, ela acrescentou coisas a Deus que ele não absolutamente tinha dito, né? A terceira coisa que Satanás fez foi ele fez ela questionar a bondade, o amor e os motivos de Deus. Foi como se ele tivesse dito para ela assim: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A insinuação era: Deus colocou restrições à sua liberdade? Parece que ele não quer que você seja feliz, né? Puxa, Deus não te deixou comer esse... É engraçado que o que é exaltado aí? O que Deus falou para não fazer, né? O que Deus falou para fazer, ela podia ter respondido: não, aquela ali é para não comer, mas olha, a gente pode comer dessa. Olha aquela ali vermelhinha, que delícia. Olha aquele caqui, que maravilhoso. Olha aquele, né? E podia falar de tantas coisas que ela podia fazer, mas estava centrada a questão no que ela não podia, porque na verdade não era o fruto, né? Mas era a restrição, o não poder, a liberdade, né? Você não pode fazer isso. Então, ele foi trabalhando com esse pensamento da Eva e eles trabalhando com essa questão da mentira. Você pode comer de qualquer exceto, né? Na verdade, Deus era um Deus generoso que deu o jardim inteiro para eles, né? Mas ali Satanás estava querendo colocar como se Deus não fosse um Deus generoso. Olha, ele nem deixa vocês comerem dessa árvore. Tudo que ele deixa, ninguém fala. Agora, ele nem deixa você comer dessa árvore. Quantas vezes, né, gente? Alguma restrição que a gente entende ser bíblica, né? Que vai fazer com que não haja mau testemunho, é vista como um grande problema, né? Quando a gente não vê tantas coisas que são oferecidas por Deus para nós. A quarta coisa que ele faz, ele engana sobre as consequências da escolha de desobedecer a Deus, né? Aqui no capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Foi isso que Deus diz, né? E no capítulo 3, versículo 4, o que Satanás diz? Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis, né? Então, ele enganou a ela sobre as consequências dela desobedecer a Deus. Deus tem muito claro, né, as consequências do pecado. Deixou muito claro na Bíblia, na palavra dele, as consequências do pecado sobre a nossa vida. E muitas vezes, né, nós somos enganados com falsas consequências. Não, com certeza, Deus é um Deus de amor, não vai acontecer nada, né? E a gente não vê que Deus é um Deus de justiça também e que ele cumpre as suas palavras. Ele seduziu Eva, oferecendo a ela todos os benefícios, se ela apenas comesse o fruto proibido. No versículo 5 diz: na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele prometeu que ela ia conseguir saber o que era o bem e o mal. Deus já tinha falado para eles o que era o bem e o mal, mas era a opinião de Deus. E a dela? Você vai saber, você vai poder decidir sozinho, você vai ser livre, né? Você por si mesmo, você vai saber o que é certo e o que é errado. Que
ideia distorcida de liberdade, né? As pessoas muitas vezes têm quando elas dizem: "Ah, eu vou sair da igreja para ser livre", né? A liberdade, gente, a gente só consegue liberdade em Cristo. A liberdade é algo que é viver livre da culpa, é viver livre do pecado. E isso, nada, nenhuma consciência tranquila vai ter se você não tiver realmente o Senhor Jesus na sua vida, né? O termo liberdade, ele é muito mal empregado, né? Eu posso e sou livre para ir e vir, mas a questão é o peso no meu coração. E quando nós somos de Jesus, o Espírito Santo habita em nós, os nossos erros serão cobrados, né? Nós vamos sentir quando a gente está desagradando a Deus e isso vai pesar no nosso coração. E é isso que nós temos que ter consciência, né? Então, Satanás enganou a Eva ao fazê-la tomar uma decisão baseada no que podia ver e no que as emoções e a razão lhe diziam estar certo, mesmo quando isso era contrário ao que Deus já havia dito ao casal. Deus já tinha dito para ele todas as coisas, mas ela acabou tomando uma decisão a partir da emoção, a partir daquilo que ela conseguia ver no momento, né? E contrariando aquilo que ela já tinha ouvido de Deus. Eva comeu. E, em vez das recompensas prometidas, o que ela viu? Ela se viu cheia de culpa, de medo, se alienando da presença de Deus, né? Eles foram se esconder rapidamente quando Deus os chamou, porque é isso, a liberdade, né? Nossa, agora você já pode, olha só, você pode o quê? Você pode se encher de culpa, de medo, né? É uma liberdade que não trouxe a ela vantagem nenhuma. Thomas Brooks, um pastor puritano, ele afirmou o seguinte: Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Promete honra e paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com perda. Promete vida e paga com morte. É isso, né? O que nós temos em Deus, que é fiel, que cumpre as suas promessas. Satanás é o enganador, ele promete e não cumpre, pelo contrário, tudo que ele promete vem ao contrário, né? Ele promete vida e o que acontece é morte, né? Ele promete prazer e o que vem? Vem dor. Do Éden até hoje, Satanás usou a mentira para ganhar o nosso afeto, influenciar nossas escolhas e destruir as nossas vidas. De uma forma ou de outra, influenciar nossas escolhas e destruir a nossa vida tem sido realmente o foco, né, de Satanás. Todo problema que temos nesse mundo é fruto do engano, acreditar em algo que simplesmente não é verdade. E é isso que nós vamos poder estudar com cuidado, cada uma dessas coisas que tem nos enganado, que tem feito com que a gente acredite em verdades que não são verdades, porque as verdades só são aquelas que realmente nós podemos comprovar pela palavra de Deus, né? Satanás promete vida real, mas sabe que aqueles que respondem à sua oferta certamente morrerão. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Vamos ver lá em Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Então, Satanás nos promete uma vida real, uma vida de prazer e alegre, né? Mas ele sabe que essa oferta não vai levar ninguém à vida, mas vai levar à morte eterna. Por que será que nós caímos nas iscas de Satanás? Se a gente sabe que ele é enganador e tal, porque não é Satanás que aparece na nossa frente para jogar essas iscas, né? Essas iscas que nos levam, essas mentiras, elas vêm através não do próprio Satanás, mas elas vêm através de filmes, elas vêm através de
um programa de TV, ela vem através de livros, ela vem através de estudos, ela vem através de uma música, e ela vem muitas vezes através até de pregadores falsos, né? De falsos pregadores, pessoas que distorcem a palavra de Deus e vêm e pregam essas mentiras para nós e que acabam sendo iscas de engano e nos fazendo cair. Independentemente da fonte, né? Todas as vozes que nós reconhecermos que venham contra a voz do Eterno, a voz de Deus, que é a palavra de Deus, nós devemos ter certeza que é Satanás que está ali tentando nos enganar e destruir. Deus não tem outra forma de falar com a gente senão através da sua palavra. Até mesmo um conselheiro que você pode considerar uma pessoa sábia, bacana, né, espiritual, se ela fugir de um princípio bíblico, se ela fugir daquilo que Deus realmente tem para você e para todos nós, né, que está lá determinado na sua palavra, saiba que isso não vem de Deus, né? O que ouvimos ou lemos pode soar certo, pode trazer a sensação de ser certo, pode até parecer certo, mas se é contrário à palavra de Deus, não é certo. Então, não adianta, mas olha, quem me falou isso foi uma pessoa muito espiritual, ela orou. O princípio era fora do que realmente Deus deixou na sua palavra. Você consegue ver aquele conselho na palavra de Deus? Então, se aquilo pode até parecer certo, mas se é contrário ao que está na palavra de Deus, não é certo. Que maravilha, né? Se a gente pudesse sempre ver que o fruto proibido, um fruto que parece maduro, que parece tão doce num primeiro momento, ele sempre acaba levando à morte e à destruição. Que maravilha se nós tivéssemos sempre essa sensibilidade de ver como que Satanás está ardilosamente tentando nos enganar, tentando nos desviar daquele que veio em resgate de nós, né? O Senhor Jesus teve um sacrifício muito grande para nos dar uma vida plena e livre do engano, que a gente possa não se deixar levar, né, por essas mentiras, mas que a gente possa permanecer sempre na verdade de Deus. Amém? Então, que nas próximas semanas o Senhor possa usar toda a sua palavra para realmente nos alimentar e nos fazer mais seguras, né, na verdade dele. Um grande abraço para todas.